de qualidade. Atendemos diversos convênios e oferecemos também a tabela social. Consulte-nos. E mais, a facilidade de marcar seu exame sem sair de casa pelo WhatsApp 35 988 17 25 54 ou pelo site clinicasulmineira.com.br. Mais informações pelo telefone 3629-9700. Clínica Sul Mineira Tomosul, a qualidade que você confia, o atendimento que você merece. Futura FM. Só músicas de qualidade. Futura FM. Futura FM. Da Babilônia. E eu, pra não ficar por baixo, resolvi botar as asas pra fora. Porque quem não chora dali não mama daqui, diz o ditado. E pode deixar os acomodados que se incomodem. Minha saúde não é de ferro, mas meus nervos são de aço. Pra pedir esse lugar, pra fazer barulho eu mesmo faço. Pegar fogo nunca foi atração de circo, mas de qualquer maneira pode ser um caloroso espetáculo. Palhaço ri ali, o povo chora daqui, e o show não para. E apesar dos pesares do mundo, vou segurar essa barra. Minha saúde não é de ferro, não, mas meus nervos são de aço. Pra pedir silêncio, eu quero, pra fazer barulho eu mesmo faço. Voltamos a apresentar pela Futura FM o programa Nil de Você, que tem um apoio cultural do Cicobi Sul de Minas, a nossa cooperativa de crédito, Clínica Sul Mineira Tomosul e Climed Serviços Hospitalares. Para você que está chegando agora ao nosso programa, aqui ao nosso canal, ou ligando o seu rádio, eu estou aqui com o Dr. Sérgio Salvador, advogado, estou com o Jefferson e o Carlinhos do Sindicato dos Metalúrgicos. A pauta é a reforma da Previdência. Eu nem sei com quem que eu começo aí o nosso bate-papo. Vamos pegar aqui o nosso advogado. Doutor, reforma da Previdência é necessário? Nilda, antes de mais nada, parabéns por esse assunto, né? Obrigada. Parabéns pela iniciativa do programa. É muito importante nós levarmos essas informações para as pessoas,
muitas coisas que está sendo debatido lá no Congresso, a sociedade quase que toda não tem acesso, Verdade. não sabe. Verdade. E nós estamos falando em reforma da Previdência, a gente fala de direitos presentes e futuros. São os nossos direitos no futuro e os direitos dos nossos filhos, das gerações futuras. Verdade. Então, por isso que é muito importante nós termos esses espaços para debater esse assunto. Para início de conversa, eu acho o seguinte: a ideia de reformar, ela é muito boa, porque Previdência é um sistema de proteção do Estado. Então, se vem uma ideia para melhorar, nós temos que aplaudir e apoiar, mas não da maneira como está sendo colocado nesse projeto do governo. Mas o que está sendo colocado que está errado, doutor Salvador? Na verdade, Nilda, nós estamos diante de um grande retrocesso de direitos, é o famoso retrocesso social. Da maneira como a proposta está sendo apresentada para a sociedade, direitos estão sendo extintos. Por exemplo? Aposentadoria por tempo de contribuição vai deixar de existir. Por exemplo, o trabalhador rural que hoje não contribui, por uma série de razões, ele vai ter que contribuir. O professor e a professora que não tem idade mínima para se aposentar, vai ter idade mínima. O trabalhador de período especial ou atividade especial, ele vai ter que ter idade mínima para poder se aposentar. Então, nós estamos num pacote em que o trabalhador comum, o da CLT, o empresário, que tem uma carga tributária enorme para poder sobreviver, ele vai demorar e muito para se aposentar, e quando conseguir, ele não vai ter um valor justo, razoável, que é um outro problema da proposta. Ou seja, ele vai contribuir por 20 anos hoje, que é a ideia da proposta, e não vai levar o bolo todo, ele vai levar uma parte do bolo, né? Então, nós temos vários problemas nesta proposta. Mas hoje já não é assim? A gente não tem o bolo todo. Doutor. Hoje não. Hoje, realmente, o sistema, ele não é o melhor dos melhores, mas ele é acessível. As pessoas conseguem se programar, as pessoas conseguem planejar a sua aposentadoria e conseguem ter um acesso, ainda que, às vezes, num valor que não é o valor correto. Mas é um plano que é acessível. O projeto hoje do governo é um projeto que hoje todos os doutrinadores estão dizendo que é para acabar com a Previdência Pública brasileira, né? Em nome de uma justificativa que as contas precisam ser equilibradas. Mas nós temos muitos problemas, né? Que nós vamos debater aqui hoje, nessa tarde. Mas, respondendo ao início da sua pergunta, eu sou favorável à reforma da Previdência como qualquer política pública. Reforma do judiciário, reforma tributária, reforma da saúde, reforma da segurança. Nós temos que ter essa reforma, mas não da maneira, não nas bases que está sendo colocado. Exatamente. Ô Jefferson, você tá comichando aí, acho que você quer falar. Eu sempre quero falar, né? Eu sempre disposto a falar. Pode falar. A mesma pergunta que eu fiz, você concorda primeiro com o que o doutor falou? Não, eu quero reiterar. O trabalhador que está sendo prejudicado? O argumento que o doutor utilizou de que realmente essa reforma, ela avança no caminho de retrocesso completo do direito dos trabalhadores, direitos conquistados. Em relação à necessidade objetiva da reforma, nós dos sindicatos, a gente se sente na condição de que essa proposta de reforma ela é uma fake news completa. Primeiro que é uma fake news que ela vem em base a um argumento que ataca privilégios. E ataca justamente os trabalhadores, que não são privilegiados dentro desse sistema. E um dos grandes problemas dessa mudança é que ele muda o conceito de previdência social e de assistência social, onde todos contribuem o setor produtivo, os trabalhadores e as empresas, contribuem o governo, contribuem todos aqueles que têm renda, para que possa ter um benefício coletivo através da assistência social, onde todos, ainda que não tenham renda, possam ter uma vida digna para se aposentar. Esse conceito ele é exterminado pelo governo e por Paulo Guedes, porque migra pelo outro sistema, ainda que opcional, se aprovada a reforma, que é o sistema de capitalização, que tira a possibilidade de contribuição do setor produtivo, impõe somente que os trabalhadores tenham que contribuir com o mínimo 10% da sua renda para um banco privado, e ele terá que viver, no final, com aquilo que ele conseguiu juntar para se aposentar. Então, um dos piores problemas
dessa proposta é acabar com o conceito de assistência pública coletiva e migrar para um sistema de previdência de capitalização privada que beneficia diretamente o setor especulativo. Carlinhos, e você? Então, Nilda, como o doutor falou, acho que... Doutor Salvador. Né, o doutor Salvador disse bem claro, eu acho que ninguém vai ser contra uma reforma que ela venha no caminho de melhorar para os trabalhadores ou para a sociedade. E assim como já está falando, a Previdência Social hoje atual, ela é um pacto entre trabalhador, empresário e governo. Cada um, naturalmente, faz a sua parte para gerenciar uma Previdência Social que ela cuida de vários aspectos, não somente da aposentadoria, mas também trabalho, auxílio-doença, doença ocupacional, licença maternidade. E a proposta do governo hoje da nova reforma é para exterminar isso. Isso acaba, porque com o sistema de capitalização que Paulo Guedes propõe, e esse mesmo projeto que ele acompanhou e ajudou a fazer lá no Chile, destruiu a Previdência Pública lá e hoje aumentou em mais de 75% o índice de suicídio entre os idosos, porque ganhar com a proposta de R$400 como idoso ou auxílio idoso, não tem condições. E é isso que gerou lá no Chile essa catástrofe de aumentar o índice de suicídio entre os idosos, porque não consegue sobreviver com uma renda tão pequena. E um ataque gigantesco também, são vários pontos da reforma que vai precarizar muito a vida dos trabalhadores. Vai, por exemplo, acabar com o PIS-PASEP de mais de 23 milhões de trabalhadores no Brasil. Mas quem falou que vai acabar? Vai, porque é o seguinte, a proposta hoje, o PIS é a média de 2 salários no ano. A proposta do Paulo Guedes do governo é ser a média de 1 salário mínimo no ano. Mas não é um salário que a gente ganha do PIS-PASEP? Não, você ganha 1 salário, mas para você ganhar esse 1 salário do PIS, você tem que atingir no máximo a média de 2 salários no ano. Com a proposta, ela reduz para 1 salário a média no ano. Se receber o 13º ou qualquer R$1 que ele receber a mais que a média de R$1, a mais que uma média de 1 salário mínimo no ano, ele não vai receber o PIS. Então, indiretamente, ela destrói o PIS. Só Itajubá, para você ter ideia, no comércio e no Bolsa do Trabalhador, deixará de injetar mais de R$10 milhões com o fim do PIS-PASEP. Então, isso é um ataque gigantesco. Essa proposta de reforma, ela traz um caos social muito grande. Ela vai atingir isso, doutor, que o Carlinhos está falando, o PIS-PASEP? É isso mesmo. A proposta, ela avança não só em algumas questões trabalhistas, mas também nas questões previdenciárias. E assim, ela tem um ataque geral de diversos sentidos, Nilda. Por exemplo, né, a gente estava conversando aqui. Hoje é muito comum que o aposentado, ele se aposente e continue trabalhando. Não existe uma regra, né? Eu aposentei e sou obrigado a sair. Ele continua trabalhando e, portanto, ele tem os seus direitos trabalhistas garantidos. Com a proposta do governo, se aposentado, ele continua trabalhando. Mas, por exemplo, ele vai perder o fundo de garantia. E se ele for desligado sem a justa causa, se ele for despedido pelo seu patrão, ele não recebe também a multa. Ou seja, realmente é um grande retrocesso, porque nós estamos tendo uma confusão entre as áreas, entre o sistema de proteção. Eu acho que quando falamos, Nilda, em reforma da Previdência, nós temos que pensar em evoluir. Por exemplo, o estudante, ele sabe que aos 16 anos ele pode votar. Correto? Isso, certo. Mas ele não sabe que aos 16 anos ele pode contribuir com a Previdência. Não sabe. E ser protegido. Então nós precisamos desta reforma, de uma reforma de qualidade. Como foi bem colocado aqui pelos colegas, alguns municípios, eles vivem do dinheiro da aposentadoria. A partir do momento que a gente fecha as portas para as pessoas se aposentarem, a economia de alguns municípios vai ser uma economia afetada. Quer ver um exemplo? O trabalhador rural. Hoje, o trabalhador rural, ele não contribui, mas há uma razão para isso. Porque a boia fria, ela acorda às 4 horas da manhã e vai para a lide rural. E ao final da tarde, ela ainda tem o trabalho de casa, ela tem uma dupla jornada. E ela está trabalhando sem nenhum equipamento de proteção. Ela está sob sol, sob chuva, sob vento. Então, existe uma atenção especial para essa trabalhadora do campo. O doutor César Salvador, eu estava conversando com o deputado federal Dimas Fabiano e ele falou que essa parte o governo não vai mexer mais não, vai deixar do jeito que está. Na verdade, que nós estávamos conversando aqui, os colegas me ajudem também. O governo ele já está começando a recuar. Já, né, gente? Recuar, porque essa proposta perversa, do jeito que foi colocada, não vai passar. Já existe, né, uma reprovação da OAB Federal, as confederações, os sindicatos. Houve uma entrevista
na semana passada, eu não lembro qual que é o instituto de pesquisas, em que já a grande maioria das pessoas são contrárias a essa reforma. Então o governo, Nilda, ele vai começar a ceder, porque os mecanismos que foram apresentados são mecanismos de retrocesso, e vai ficar inviável aposentar. Ô Jefferson, como é que você enxerga isso, o trabalhador? Como é que vocês estão trabalhando junto à classe para poder esclarecer? Porque a informação que chega até nós, olha, gente, vocês vão ter que trabalhar até X, né, para poder aposentar, mas não falo nada, por exemplo, eu confesso, eu não sabia que vai mexer com o PIS/PASEP, aí a gente já fica, opa, como é que vocês estão fazendo para esclarecer os metalúrgicos? Só para você ter uma ideia, o que está acontecendo, Nilda, na nossa categoria, trabalhadores da Mali, da GE, da Embel, trabalhadores da Cisvol, Fanha, Yaptiv, Paraisópolis, toda a região, cerca de 9, 10 mil trabalhadores, 80% destes trabalhadores vão ser prejudicados com o fim do abono do PIS. Por quê? Porque agora, com a média de um salário mínimo, mesmo que o trabalhador receba um salário mínimo na carteira, ele tem, pelo nosso instrumento coletivo, os acordos e as convenções, ganhos além do salário, que é PLR, às vezes um ganho eventual, hora extras, e sempre vai dar uma média maior do que o salário mínimo. Com isso, o trabalhador que recebia anteriormente até 2 salários mínimos com a média, hoje vai receber absolutamente nada. 80% vai perder o abono do PIS na nossa categoria. Na última pesquisa que a gente fez semana passada, 79% dos trabalhadores metalúrgicos da nossa categoria são contra essa proposta de reforma da Previdência. Então, o sindicato ele faz uma comunicação cotidiana, um período semanal, sobre temas que importam para a categoria do ponto de vista econômico, mas sobre a reforma. Mas, além da gente falar sobre o sintoma da doença, que nós estamos discutindo aqui, que é o fim do abono do PIS, que é aumento da idade mínima para se aposentar, aumento de contribuição para os trabalhadores rurais, para 20 anos, os trabalhadores para se apresentar a integral é 40 anos, e todos esses sintomas da doença, o que nós estamos discutindo é a questão, o conceito, qual é o conceito de motivação de uma reforma que prejudica a maior parte dos trabalhadores. Agora, gente, eu quero entrar nessa parte aí de idade, porque eu conheço muitas pessoas que se aposentaram no auge, eu falo que no auge, com 50 anos de idade, pelo amor de Deus, aposentar. Mas você quer ver uma coisa, Nilda, importante? Olha só. O trabalhador rural ainda tudo bem, porque acorda às 4 da manhã, aquela coisa toda. Mas quem é um engenheiro que tem uma certa regalia, algum funcionário que tem uma certa regalia, não, aí eu acho demais. Mas é engraçado também que se ele aposenta novo, o valor, às vezes, não é um valor justo, ele continua trabalhando. Eu continuo trabalhando, doutor. Pois então, Nilda, se você continua trabalhando, você continua contribuindo. Continue, pago 2 vezes. Só que agora quem aposentar não só vai perder a multa de 40%, como caminha para perder o fundo de garantia. Isso é um piloto para depois isso acontecer com o setor privado que ainda não aposentou. Eu estava conversando com o doutor que nas empresas da nossa categoria, quando tem aumento de demanda de produção, necessariamente não há contratação. Há flexibilização de horas, como banco de horas, em algumas partes, e hora extra. Também é o mesmo conceito de quem teorizou essa reforma. Porque, por um lado, a reforma garante a economia de R$1 trilhão para continuar pagando os juros da dívida externa aos mesmos especuladores que tiveram a condição de fazer essa reforma. Essa reforma ela tem origem nos mesmos banqueiros e especuladores internacionais que ganham bilhões e bilhões com a dívida pública. Com 2 situações: diminuir o valor da mão de obra produtiva, diminuir os encargos que as empresas gastam com os trabalhadores. Não por acaso a Previdência por capitalização, ela retira os 20% de contribuição dos patrões e, do outro lado, continuar a transferência de recurso público através da dívida pública. Então, sobretudo, é uma reforma da Previdência que tem a origem motivacional nos grandes lucros de especuladores internacionais. Não por acaso,
Paulo Guedes é um fundador de um grande banco É internacional. verdade. Por falar nisso, o doutor Salvador, a gente não sabe se é fake news, o que é, mas dizem que grandes bancos, ou mesmo a poderosa TV Globo, devem, assim, fortunas. Sim. A Previdência é verdade isso? Isso é a grande verdade, Nilda. Eles falam, mas então por que não cobra desse povo? Exatamente. Esse é um ponto aqui que os colegas também podem me ajudar. Mas os grandes devedores, ó, tem até uma estatística aqui, Cadê né? o seu jornal, No jornalzinho, que está informando muita coisa bacana. Olhem só, 450 bilhões, Nilda, é o total de dívidas dos grandes bancos e das grandes empresas. E assim, são bancos famosos, Bradesco, JBS, Itaú, Varig, né, que nem existe mais. Nossa, Varig? Clubes de futebol, né? Só que aí tem sempre aquela manobrinha do governo de fazer um refis, de fazer um refinanciamento, de dar uma anistia, de fazer uma renúncia fiscal. Então é interessante, ô Nilda, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Se a Previdência está tão quebrada assim, por que vira e mexe o governo ele está dando incentivos? Por que ele está abrindo mão de receitas fiscais? Por que ele faz plano de refinanciamento para, por exemplo, clubes de futebol? Existe o famoso Profut. Porque os clubes estão quebrados, fazem um acordo com o governo para obter certidão negativa de débito para poder desempenhar suas atividades e não negativar o CNPJ. Agora, se está quebrado as contas do governo, por que eu, governo, estou abrindo mão de receita? Eu acho que aí já entra um pouco da parte de política. Porque qual presidente que vai ser louco de barrar Flamengo, barrar Corinthians? Mas não pode barrar o trabalhador também. O trabalhador, né? Mas o grande problema é que os presidentes, Deus o Lula até Dilma, foram eleitos justamente com esse argumento de cessar a sangria de transferência de dinheiro público para os grandes especuladores internacionais e também para as grandes empresas e fazer a balança equilibrar justamente para os trabalhadores. E quando se elegeram, não só Bolsonaro, o PT também fez isso, acaba governando exatamente para esses especuladores internacionais. Então, o que nós estamos dizendo é que, infelizmente, nós do sindicato não achamos que vai surgir uma alternativa de reforma via negociação parlamentar. Sabe por quê? Por quê? Porque todos os partidos têm as suas responsabilidades com os privilégios que assumiram justamente com esses bancos que bancaram a sua campanha. Todos esses partidos tiveram campanha bancadas por esses bancos. Mas você acha que o Bolsonaro teve? Bolsonaro não teve. Não só teve em relação não vou nem te falar R$200 mil que ele recebeu da Friboi, mas ele tem uma responsabilidade de fato com os especuladores internacionais. Tanto é assim que continua pagando a dívida pública e hoje, por exemplo, ontem, né, anunciou que o salário mínimo não vai ter reajuste e aumento real. É somente aumento da inflação. Então, é a mesma política econômica ditada pelos bancos internacionais, que também fez Dilma e que prejudica, sobretudo, os mais pobres. Não há nada de novo para os trabalhadores. Eu vou dar aqui, o pessoal está começando a manifestar, a Pati Xavier, confeiteira artística. Oi, Nilda, beijo do Capão Redondo, em São Paulo. Meu e dos meus filhotes, Samuel, Helena e Gustavo. Beijinho da tia Nilda para vocês. Roberto, Claudinei de Souza está por aqui, muito obrigada. Roberto Luiz, doutor, é para o senhor, doutor Salvador. Essa conversa de suicídio no Chile é fake. Segundo os indícios, o índice de suicídio no Chile é baixo. E sabe qual é o maior índice de suicídio em toda a América Latina? Cuba. Não, na verdade é o seguinte, né? A gente respeita a opinião aí dos participantes, mas isso que o Carlinho falou, isso é tão comprovado que a OIT, a Organização Internacional dos Trabalhadores, ou do Trabalho, como assim queira entender, ela condena o regime de capitalização que foi feito no Chile, em 30 países do mundo, e nenhum lugar deu certo. E o que ele está dizendo é verdade. Lá hoje o índice de suicídio entre a população idosa é muito grande. E os aposentados que contribuíram para si,
Porque a capitalização é isso, Nilda. Ele contribui para ele mesmo durante a vida toda. E hoje estão recebendo abaixo de meio salário mínimo. E ele ainda diz assim, se a Previdência do Chile fosse falha, o Chile não seria o país que mais cresce na América Latina. Essa questão do suicídio é complexa. Queria que ele citasse os dados disso. E ele ainda afirma que, olha, se a reforma não passa aqui no Brasil, o Brasil quebra de fato. Esse é o fake news. Esse é o fake news. Exatamente é o fake news. Um dos elementos que transferem recurso público é a corrupção. Um dos elementos é a corrupção. O outro elemento principal é o pagamento da dívida. A dívida consome hoje 40% do PIB, de tudo que a gente produz, para pagamento de especulação e amortização da dívida. Então, a reforma, ela não veio para salvar os trabalhadores. Ela vem para diminuir o valor da mão de obra produtiva, poder economizar dinheiro para que o superávit primário possa dar capacidade de pagamento para quem intervir no Brasil e quem intervir, melhor, quem investir no Brasil e quem investir no Brasil vai investir sobre a condição de ter menos direitos, de ter fim do 13º, não ter multa de 40%, acabar o FGTS, tipo assim, é como se fosse a Nike investindo no Haiti. Não é um modelo americano que eles estão pensando, será? Não, porque nos Estados Unidos é assim. Você não tem garantia nenhuma. Fosse o modelo americano, com o salário que eles ganham lá, só que a GM paga em São José dos Campos 1/3 do que ela paga nos Estados Unidos. Mas ela paga nos Estados Unidos um valor maior justamente porque ela obtém lucro nos países subdesenvolvidos como o nosso, que não tem direito. Então, esse sonho americano que o Bolsonaro vendeu, não só não é possível, como é realmente uma grande enganação para as pessoas. Porque o nível de exploração que as empresas do capital asiático, do capital europeu e do capital americano têm em países como o nosso, possibilita a transferência de lucro direto para essas grandes matrizes de forma exorbitante. Nada fica aqui além dos grandes salários. Nós temos que pensar também, Nilda, que previdência, e não sou eu que estou dizendo, isso aí está lá na Constituição. Isso eu ensino aos alunos lá da faculdade, mas isso o nosso ouvinte, o nosso participante, ele precisa ter em mente que a previdência, ela é social antes de ser econômica. A questão da economia ou das contas da previdência, Nilda, não quer dizer que não seja importante. Isso é, mas a essência da previdência é o social. E quando olhamos para a Constituição, que é a lei maior do país, isso aí está lá no artigo 6º. São direitos sociais, saúde, segurança, lazer, transporte e previdência. Nós estamos hoje debatendo algo que é um direito social fundamental meu, seu, do nosso ouvinte, dos colegas, dos meus filhos, dos meus netos no futuro. Então, por isso que isso tem que ser bem amadurecido pela sociedade. Deixa eu só entender uma coisa. A CLT foi criada pelo Getúlio Vargas? Isso. Então, isso tem quantos anos? Nós estamos falando de quantas décadas por aí, gente? É da década de 40, a CLT, que teve uma grande reforma agora em 2017. Exato. Em 2017 fez a reforma trabalhista que flexibilizou a CLT. Então colocou negociado sobre legislado. Eu achei que não tivesse mexido em nada. Mexeu. Inclusive, hoje, a grande batalha do sindicato, junto com os trabalhadores, é proteger os direitos conquistados anteriormente, através da nossa convenção coletiva e acordo coletivo. Porque se não tiver os acordos, obviamente que os patrões vão utilizar essa flexibilização da CLT para poder aplicar, entendeu? Só um dado os ataques aos direitos. Só um dado importante que o doutor chegou a mencionar aqui, mas é importante dizer, dados importantes. O déficit hoje que o governo agita de forma propagandística é que existe um déficit da Previdência exorbitante. O último dado diz que 266 bilhões de reais é o déficit da Previdência. 266? Bilhões de reais. Esse déficit, bilhões ou milhões? Bilhões. Bilhões, nossa. Esse déficit, ele existe exatamente porque o governo ele desvincula o recurso para garantir a capacidade de pagamento da dívida pública. É como se a sua casa tivesse um orçamento e você abrisse mais um orçamento no bar para tomar cerveja. Nossa. E você diz para a esposa, olha, não vai dar o orçamento porque estamos gastando muito. Cerveja. Aí você inclui a conta do bar. E só a dívida das empresas com a Previdência Pública, grandes empresas, que o doutor citou, é 450 bilhões de reais. Agora, o governo, olha só, o governo ele tem uma saída para o déficit da Previdência,
que é a reforma, mas não tem uma saída para as empresas que devem quase o dobro. Ô Jefferson, o ouvinte está dizendo assim, o Roberto Luiz, falam-se dos grandes banqueiros, mas e os servidores públicos? Essa elite? Os servidores públicos, o Lula, o PT, já fez a reforma em 2015, colocando o teto de mais de R$5.000. Não há privilegiado hoje no setor público, sobretudo os trabalhadores concursados. Não há. E aí também é uma fake news também dizer que somente os servidores públicos têm que abarcar essa onda de privilégios, sem citar, por exemplo, a reforma da Previdência, ou melhor, a reforma dos militares. A reforma dos militares agora é uma provocação aos trabalhadores, porque não só melhora o soldo dos militares quando sai para a reserva, como aumenta o gasto do dinheiro público para garantir a aposentadoria dessas pessoas e não mexe quase nada na pensão de mulheres e filhas de militares que continuam vitalícias. Para nós... Mas agora vai acabar, né? Com a reforma, acabou essa graça. A reforma deles garante a pensão vitalícia, garante soldos acumulados para essas pessoas. E para nós, por exemplo, a viúva que não tiver filho recebe 60%. A viúva que não tiver filhos, 60%, ainda que o marido receba um salário mínimo. Para quem tiver filho, 50%, mais 10% de ágio. Então, é um desastre absurdo para a classe trabalhadora e os trabalhadores. Olha aqui, e privilégio para os militares. A verdade é que a grande base já se aposenta, em média, aos 61 anos com um salário mínimo. A reforma, então, não vai prejudicar essas pessoas, doutor? Então, na verdade, existe isso, é estatístico. Até mandei para você essa semana, Nilda. É mesmo, estou até aqui tentando ler aqui. Eu mandei um estudo até grande para você, de 3 economistas. Eu sou advogado, eu sou da área jurídica, e ultimamente eu tenho estudado muito economia para poder entrar nesse debate. Porque o discurso que está sendo feito é um discurso econômico. Estão esquecendo que a Previdência é social. E não sou eu que estou dizendo isso. Isso daí está lá na Constituição da República, né? E um desses estudos mostra que a grande faixa dos trabalhadores ganham em média de 1 a 2 salários mínimos. Verdade, meninos? Né? Então percebam, é difícil um trabalhador da CLT atingir o teto da Previdência. Então o problema não são os trabalhadores da iniciativa privada. O que ele falou é verdade, essa questão do funcionário público. Hoje o funcionário público, se ele ingressou depois de 2003 e depois outras épocas, ele não atinge o teto. E para ele passar desse teto, ele tem que fazer uma contribuição para um fundo de previdência. Então o problema não é esse, Nilda. O problema é justamente cobrar dos grandes devedores. E não somos nós que estamos dizendo, isso daí está na internet. Se o governo está tão quebrado assim, por que ele não cobra? Por que ele não executa? Por que ele renuncia a receitas? Hoje saiu uma notícia que o BNDES ele está injetando dinheiro em 3 grandes bancos do país. Quer dizer, quem que está por trás desta reforma da Previdência? Agora, vamos lá, Nilda. Vamos pensar comigo o seguinte. Vamos. A Previdência privada é algo que o banco vende, não é isso? Isso. Se a Previdência Pública for boa, acessível, o banco privado vai conseguir vender? Não. Obviamente que não. Não. Então é evidente que existe uma ideia por trás da Previdência privada, que eu acho que tem que ter também, paralelamente, à Previdência Pública. Por que não as duas coisas serem fortes e acessíveis? Vamos pensar comigo o seguinte, Nilda. Vamos pegar um pipoqueiro. Um trabalhador que está lá no parque de exposição, todo dia trabalhando. Ele, pela nova lei, ele só vai se aposentar aos 65 anos de idade, com 20 anos de contribuição. Mas ele, talvez, não tenha todo esse tempo para contribuir. Ele vai ficar fazendo a seguinte análise, eu não vou pagar o INSS, eu não vou conseguir aposentar tão cedo, e se conseguir aposentar com 20 anos, eu não levo 100% do bolo. E eu tenho esposa e filho para sustentar. Aí ele pensa o seguinte, nossa, INSS para mim não é interessante. Mas a previdência do banco é caro. Eu não tenho acesso. O que ele vai fazer? Na informalidade. Então ele vai ficar solto, sem contribuir para lugar nenhum. E se ele morrer, ele vai deixar a esposa e os seus filhos menores sem nenhuma proteção do Estado. Isso é que é ser previdência, é ser social. Além do exemplo do Chile, doutor, se me permite...
fala bem colocada. Desculpa, além do exemplo do Chile, que fatidicamente o nível de suicídios aumentou drasticamente, dados oficiais, nós temos o exemplo do México, que criou uma gama de trabalhadores assim, pobres, terrível, porque não tem acesso à previdência pública, não tem condição de expectativa de se aposentar, não contribui, e criou milhares e milhares de trabalhadores sem acesso à previdência pública com pauperização coletiva. Tem um ouvinte que acho que ele está meio bravo comigo. Não existe superávit para se basear em narrativas, meus caros. A razão de dependência do país só tende a crescer. O Brasil envelhece 4 vezes mais do que os americanos, por exemplo. Ele diz, que tipo de debate é esse unilateral, compartilhando narrativos? Roberto Luiz, nosso telefone é o 3622-9606. Você pode entrar no ar, você pode colocar sua posição. Olha, com o maior prazer eu abro espaço para você. Eu acho que realmente eu fui infeliz ao falar que a gente fala em debate, já acha que vai ser um contra e um a favor, mas não é que a gente... É um debate, assim, para a gente poder... Um bate-papo, para a gente poder entender, porque por mais que eu leia, por mais que eu tente entender, eu não consigo. Então, por favor, 3622-9606. O William diz o seguinte, William Douglas, ele é jovem. Ou se passa a reforma, ou se passa a reforma, não tem outro jeito. É um jovem aqui, doutor, que está falando. Quer falar, Carlinhos? Olha, a gente fica assustado quando um jovem, né, de repente se posiciona assim, é o direito dele, mas o perigo de não compreender que essa reforma coloca, inclusive, o trabalhador jovem numa situação traumática. Por quê? Um trabalhador, por exemplo, um jovem que vai iniciar a sua carreira no mercado de trabalho, depois de passar pela faculdade com 28, 30 anos, ele vai ter que ter 40 anos de contribuição, correto? Então, ele vai... Correto. Se ele começar com 30 anos de idade, ele vai ter que contribuir 40 anos, ele vai chegar a 70 anos. 70 anos. Não vai conseguir se aposentar, ele vai chegar estourado. Outra coisa que é importante falar... Nós temos no nosso sindicato um controle, a Secretaria de Saúde do sindicato, que hoje nós deparamos com trabalhadores jovens com 15 a 20 anos, ou até menos 10 anos de trabalho, por causa do serviço repetitivo, que chama as doenças ocupacionais, que lesionam, entendeu? Que... Inclusive, com a reforma da Previdência, ela acaba com o objetivo futuro, depois, passando essa reforma, é destruir os auxílios. Aí o que acontece? A acessibilidade do trabalhador vai ficar terrível. E quando o trabalhador se lesionar, aonde ele vai recorrer? Com o sistema de capitalização, outra coisa, não vai conseguir. O trabalhador ganha R$ 1.500 hoje. Até um trabalhador veio discutir comigo, calculando, falou, em 30 anos, ele contribuindo 10%, R$150 por mês, ele vai contribuir R$54 mil, Carlinhos. Eu falei, então, mas R$54 mil, ele vai viver quanto tempo? 2 anos? Depois acabou? Então, esse trabalhador jovem, ele tem que procurar estudar que essa reforma, né, de repente não está no mercado de trabalho, vai começar a estudar que essa reforma ela é penosa, ela é um ataque, essa reforma ela vem no sentido de destruir a previdência pública, que hoje ela consome em torno de 26% do orçamento, enquanto o que o Jefferson falou, mais de 40% do orçamento vai para pagar especuladores e banqueiros, entendeu? Então, nós temos que defender essa previdência, inclusive pensando nos jovens, nos nossos filhos, nos nossos netos. Antes da gente fazer um intervalo, tem uma outra aqui. Olha, a gente vai ter que falar muito para poder esclarecer, porque muita gente está se pegando em idade. E o buraco é mais embaixo, não é? Está dizendo o seguinte, a Previdência atual não consegue se sustentar mais. A pirâmide etária hoje já não é a mesma de 50, 60 anos atrás. Os idosos vivem mais e há maior controle de natalidade. Um contrário de natalidade, realmente. Só um fato objetivo, porque a gente não está se apoiando em elementos ideológicos ou mesmo em defesa programática para defender qualquer tipo de coisa. Até porque as pessoas taxam a gente de PT. É mesmo. PT, nosso sindicato não é... Nosso sindicato rompeu com o PT em 94. Em 14 anos do governo Lula, o nosso sindicato foi oposição.
Quem lembra disso sabe. Então, é mesmo, é só na oposição. Inclusive, só para ajudar aqui, a primeira greve que aconteceu de trabalhadores do governo Lula foi na Embel, no primeiro ano de governo. Então, fomos nós que chamamos fora Lula, fomos nós que chamamos fora Dilma. Também não votamos no Bolsonaro, que achamos que saída para os trabalhadores não está nesse programa. Vamos falar de elementos concretos. A CPI da dívida pública e da Previdência teve 2 resultados objetivos. CPI dos deputados. E o resultado foi qual? De que a dívida pública consome metade do orçamento e que isso não é uma dívida, isso é uma agiotagem que o governo deve parar imediatamente de pagar. Essa é a maior sangria de transferência de recurso público para fora. Exemplo. Se você vai no hospital, não tem atendimento, porque não tem estrutura, não tem médico, a culpa é da política do governo de transferência de dinheiro público para a dívida, porque retira dos investimentos sociais. Outra parte, CPI da Previdência. A CPI, ela tomou como base a proposta do governo, ou melhor, a opinião do governo, que existe um déficit e, portanto, a Previdência ela é deficitária. A CPI ela teve como resultado de que a Previdência ela é superavitária até 2015, 2005. Ela é superavitária, sempre foi superavitária, sobrou dinheiro, e quando o governo decidiu retirar, através da desvinculação dos recursos, né, da União, tirou 30 bilhões por mês para pagar a dívida pública, ela ficou deficitária e se criou o déficit. Só que esse déficit não é o déficit da Previdência Social, da assistência social. É um orçamento que o governo incorpora à Previdência, que é uma conta que não tem absolutamente nada a ver com a Previdência, para pagar juros e amortização da vida. Hoje, sem a DRU, a Previdência Social e a assistência pública, ela é superavitária. Não sou eu que estou dizendo isso. Estou reportando os dados oficiais da Câmara dos Deputados. Então, é mentira, os amigos, infelizmente, que reproduzem essa ideia de que a Previdência vai acabar, não dá para ficar assim, ela é deficitária. Mentira, não é necessário uma reforma dessa forma. Olha que eu tenho depoimento aqui, do Lucas, de 20 anos de idade, que coisa boa, 20 anos está aqui participando. E um outro quer que a gente fale também de privatização, até que ponto isso pode ajudar a Previdência. Então, daqui a pouquinho eu estou de volta, fique ligado. Relojoaria Nishimaki informa a hora certa. 4h15. Quando a hora chegar, vou poder lhe falar. Meu coração batendo junto ao seu, num tempo de amar. Relojoaria Nishimaki, Praça Venceslau Braz, número 20. Telefone 3622-3344 ou 98868-8967. Coração batendo junto, tic-tac, Relojoaria Nishimaki. Identificação. Essa é ZYD 538, Rádio Futura FM Educativa em 106,9 MHz. Emissora da Fundação Trespontana de Rádio Educativa. Futura FM. Informação e música de qualidade. E como dizia Dr. Teodomiro Santiago, revelemo-nos mais por atos que por palavras. Futura FM 106,9. De férias a passeio a negócios, faça a viagem dos seus sonhos. Conheça do Brasil o paisagismo pela Riera Turismo. 3621-1919. Riera Turismo. Há 39 anos, levando o mundo até você. Clínica Sul Mineira Tomo Sul. Compromisso e dedicação à sua saúde. Somos referência no diagnóstico por imagem, radiologia digital, ultrassonografia e tomografia computadorizada,
densitometria óssea e radiologia odontológica, elastografia hepática, exames obstétricos 3D e 4D e mamografia com selo de qualidade. Atendemos diversos convênios e oferecemos também a tabela social. Consulte-nos. E mais, a facilidade de marcar seu exame sem sair de casa pelo WhatsApp 35 98817 25 54 ou pelo site clinicasulmineira.com.br. Mais informações pelo telefone 3629-9700. Clínica Sul Mineira Tomosul, a qualidade que você confia, o atendimento que você merece. ProSaúde informa o tempo e a temperatura. Centro Itajubá, sol entre nuvens, temperatura 25 graus. ProSaúde Materiais Odontomédicos. Venda de materiais hospitalares, cadeira de rodas e banhos, instrumentos cirúrgicos, aparelhos de pressão, muletas, colchões anti-escaras, medidores de glicose, o melhor atendimento e muito mais. ProSaúde, Rua Miguel Viana 234, Morro Chique. Telefone 3623-5033, Itajubá. Venha fazer parte do Sicoob, a maior cooperativa de crédito do Brasil. Um lugar onde a diferença não está no discurso, mas na essência. Com as opções mais acessíveis, com as menores taxas e o maior cuidado no atendimento. A única cooperativa feita por gente daqui, para nós que somos daqui. Venha fazer parte. Sicoob, Sul de Minas. 4h19. Grupo Atmosfera de Narcóticos Anônimos. Eu estava procurando uma saída quando estendi a mão e encontrei Narcóticos Anônimos. Junto a companheiros em recuperação, percebi que não estava sozinha. Recuperação é o que acontece nas reuniões de NA. É possível parar de usar drogas. Procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Procure o Conselho Municipal de Saúde, na Rua João Antônio Pereira, Centro. Reuniões toda segunda, quarta e sexta-feira, das 19 às 21 horas. Grupo Atmosfera de Narcóticos Anônimos. Apoio Cultural. Futura FM. Futura FM Notícias. O governo federal anunciou nesta terça-feira uma série de medidas para atender demandas dos caminhoneiros e evitar uma possível paralisação da categoria. O BNDES, por exemplo, vai disponibilizar 500 milhões de reais para a categoria. Cada caminhoneiro pode acessar até 30 mil reais, que deve ser destinado à manutenção do veículo, segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Vinda da demanda de que eles têm dificuldade de comprar pneu porque é caro, fazer a manutenção porque é cara. Se precisar ampliar, o BNDES tem condição de fazer essa ampliação. Outra medida é o investimento de 2 bilhões de reais para as rodovias. 900 milhões serão usados em manutenção. Como o orçamento do governo já está contingenciado, este valor será retirado de outras pastas ainda não detalhadas. No pacote, há a previsão do cartão caminhoneiro desenvolvido pela Petrobras. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, diz que o cartão vai garantir a estabilidade do preço do diesel ao caminhoneiro, mesmo que durante o frete aconteçam reajustes. Ou seja, dá previsibilidade, isso vai evitar de ele iniciar um transporte e de repente ter um aumento do diesel, ele ser surpreendido e ter parte da renda consumida. Para conseguir um valor do frete mais justo, o governo quer diminuir o poder dos atravessadores, pessoas que articulam o frete aos caminhoneiros. A intenção é estimular o cooperativismo. A ação focará em menos burocracia e redução de gastos com despachantes, por exemplo. A tecnologia da informação vai nos ajudar também a linkar caminhoneiro ao embarcador. Essa iniciativa de desburocratização é importante. Segundo o Onyx, as medidas atendem os caminhoneiros, evitam paralisação e sinalizam para o que chamou de proatividade do governo federal. Nós não podemos responder por governos anteriores. Nós estamos sendo proativos. O cartão caminhoneiro será feito pela Petrobras e deve estar disponível até maio. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 106,7
Diretamente aos nossos ouvintes, só retomar 2 pontos aqui bem rapidamente, que é o seguinte: esse debate nosso aqui, na verdade, é um bate-papo, ele não é tão unilateral assim, porque as pessoas têm um espaço aberto para participar, enviar pergunta, você está lendo, nós estamos acompanhando, e ela tem essa possibilidade de registrar a opinião dela. É claro. Então, nós estamos no momento aqui democrático, né? É evidente que aqui não há uma posição fixa. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, nós não defendemos, eu não defendo, os colegas aqui já explicaram também que não. Aqui não tem nenhuma defesa partidária. O que eu falo aos alunos e nos meus escritos, eu sou professor de faculdade, eu tenho obras publicadas e eu sou mestre em Direito Constitucional. Então, na pesquisa jurídica, a gente tem que fazer um discurso jurídico técnico. A partir do momento que o meu debate ele é só político, direita e esquerda, né? É coxinha ou mortadela, é raiz ou Nutella. Amor ou ódio? Esse discurso é pobre demais, passa o tempo e as pessoas perdem o direito de exercer os seus direitos. Então, esse é um discurso que eu não faço. O que o colega bem colocou aqui, o Jefferson, com relação ao déficit da Previdência. Só um adendo aqui, eu vou citar 3 fontes que os nossos ouvintes depois possam pesquisar. ANFIP, Agência Nacional dos Fiscais Públicos ou Auditores Fiscais. ANFIP é um órgão oficial do governo, carreira jurídica, que ano a ano estuda as contas da Previdência. E qual que é a conclusão, Nilda? A conclusão é de que a Previdência é superavitária. Agora, isso não sai no jornal. Isso não sai no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, no Jornal da Record. Eles comprovam que a conta da Previdência não tem um rombo. ANFIP. E 2 economistas, Eduardo Moreira, que foi o estudo que eu te enviei, Eduardo Moreira e a professora Denise Gentil. 2 economistas, mestres, doutores,
premiados internacionalmente, que fizeram um estudo das contas da Previdência e comprovam que a Previdência não é quebrada. Agora, o que é isso, Nilda? Isso é ciência. Não é possível que ciência não tenha validade. Se a conclusão da ciência não vale nada, meu Deus, vamos rasgar os livros e fechar a porta da faculdade, porque a gente está perdendo tempo. Agora, com relação à pergunta aí... A privatização. Da privatização. Que o Estado é falho e incapaz de gerir tanta coisa. Na verdade, o Estado ele não é tão falho assim. Ele arrecada muito. A arrecadação não é pequena. Nós não temos uma gestão de qualidade. Nós temos uma grande tributação no Brasil. Nós não temos uma política boa de geração de emprego. Nós temos desvios, nós temos o problema da corrupção. Verdade. Nós temos os grandes devedores. Nilda, o que resolve o problema do país nesse atual estágio é emprego. É gerar emprego, não tem outra solução. Os nossos ouvintes, né? Nós respeitamos os direitos, nós estamos numa democracia. Não é a Previdência que vai solucionar o problema do país. Isso também é uma mentira que está sendo vendida, Nilda. Até porque a Previdência nossa, ela é antiga, ela não é nova. A Constituição de 88, ela deu um status de grande importância da Previdência. Mas a Previdência não é antiga. Por que os governos anteriores, então, não se esforçaram para resolver esse problema? Verdade. Se a Previdência é a bola da vez... Por que tantos outros governos anteriores não a trataram de maneira diferente? Mas dizem que foi por causa da política, para não ficar mal na foto. Exatamente, porque é indigesto para os parlamentares, como você colocou na chamada do programa. Nem o governo está se acertando na discussão, porque não é uma discussão fácil. Agora, Nilda, o que eu falo aos alunos também, né? Os nossos ouvintes, eles estão registrando aí a respeito desse debate. A proposta que está lá no governo, você participou? Não. Eu participei, o sindicato, a OAB, ninguém. Os escritores, os doutrinadores, os técnicos, eles foram chamados para montar essa proposta que está lá? Então ninguém foi, Nilda. Ninguém foi. Foi tudo da cabeça do Paulo Guedes? Não, exatamente. É a cabeça econômica, técnicos econômicos. Mas é o que eu estou dizendo, a Previdência ela não é econômica, ela é social. E na capitalização, Nilda, é um grande perigo. Por quê? Né, como os colegas colocaram, o estudo que eu te mandei. Em vários países do mundo, eu tenho estatísticas aqui de que 30 países do mundo, aonde instituiu a privatização ou a capitalização, não deu certo. Eles tiveram que recuar. O Banco Mundial, a OIT, outros organismos internacionais condenam o sistema de capitalização ou a privatização da Previdência. Sabe por quê, Nilda? Porque a Previdência é um sistema de proteção social. E quem diz isso é a Constituição. Agora, o brasileiro ele está vivendo mais. Sim, que bom. Precisamos nos alegrar por isso. Alguma coisa de positivo está acontecendo. Mas está nascendo menos neném. Exatamente. Agora, nós não podemos culpar o problema da Previdência aos trabalhadores que vivem, às vezes, do mínimo. Não conseguem nem chegar a 2 salários mínimos. E que, às vezes, Nilda, não consegue comprovar 15 anos para poder se aposentar. E a proposta do governo quer aumentar de 15 para 20. Ou seja, então a proposta ela é perversa, não na ideia de que precisa mudar. Precisamos de ajuste, sim, vários. Eu defendo a reforma sobre vários aspectos, mas não no modelo que está sendo apresentado, que é um modelo em que vai ficar difícil o direito a se aposentar. Nossa, tem tanta coisa aqui, meu Deus do céu. O Lucas Rocha está na casa dos 20 anos, olha que belezinha, tá ligado aqui. Caso haja possibilidade, eu preferiria não fazer parte da atual Previdência. Eu não confio no Estado para cuidar do meu dinheiro. O considero ineficiente. O Roberto Luiz, também sou jovem, de 25 anos. Eu sou a favor da reforma, pois enxergo que não dá mais. Antes, a expectativa de sobrevida nossa era baixa. Agora passa dos 85 anos. A Previdência não se sustenta mais ainda. Hoje existe cerca de 7,7 de jovens ativos para cada idoso. Segundo a razão de dependência, deveria ser de 10 jovens para cada idoso. Coisa que faz a Previdência ser insustentável. Novamente,
a idade é que está batendo. Não consegue entender a profundidade que é a reforma da Previdência. Na verdade, quando se estipula uma idade mínima, que nós já temos, né? Atualmente a gente tem a aposentadoria do homem aos 65 e da mulher aos 60. Então a idade mínima nós já temos. Já está boa. O que está mudando? A mulher de 60 pula para 62. O que também já representa muito, Nilda. Vamos pensar numa mulher que vive no Nordeste. Meu Deus. Que vive no Norte. Que vive na periferia de São Paulo. Ela vai chegar a essa idade de 62? Uma coisa é a gente fazer uma análise na nossa região. É uma região, quer queira, quer não, mais qualificada. E o grande Norte e Nordeste do Brasil? Afinal, Previdência Social para todos. Se eu contribuo, esse trabalhador do Norte também contribui. Então, o mesmo direito que eu tenho, ele também tem que ter. Agora, perceba, Nilda, então a gente aumenta a idade e de 15 pula para 20 anos. E qual que é o detalhe, Nilda? Quando atingir 20, ele não vai levar 100% do bolo, ele vai levar uma parte do bolo. Isso é que é perigoso. Vamos pensar numa pessoa que contribuiu a vida toda em cima de R$3.000. Certo. Ele vai ter que ter 20 anos para se aposentar, contribuindo aí, que ele contribuiu em cima de 3.000 todo mês. Quando ele se aposentar, Nilda, ele não leva esses 3.000. Ele vai levar 60% de R$3.000. É feito um cálculo, né? Exatamente, mas ele contribuiu em cima de 3. Ele só vai levar 60%, Nilda. Doutor, mas isso já acontece, que eu falei para o senhor. Não acontece na mesma maneira em que é apresentado. Porque hoje, com 15 anos, ele chega próximo dos 100%. Hoje ele precisa de 15 para chegar quase aos 3.000, no meu exemplo. Pela proposta, ele vai ter que ter 20 para receber 60%, Nilda. 60% de 3.000 é o quê? R$1.800. E outro problema também maior, ele aumenta de 35 para 40 e acaba com a aposentadoria especial. O doutor tinha falado no início do programa. O que acontece? A aposentadoria especial. Igual você disse assim, às vezes a gente vê aí na rua o trabalhador que aposentou com 50 anos, quer dizer, está na flor da idade. Mas nós já preparamos com um trabalhador lá que, por exemplo, trabalha em setor insalubre. Por exemplo, um trabalhador da malha trabalha na fundição, que carrega peso, trabalha no calor. Ele, aos 25 anos, ele pode aposentar, 25 anos de contribuição. O que acontece? Esse trabalhador não vai ter mais isso, ele vai ter que chegar aos 40 anos. Ele não consegue, Nilda. Ele não consegue chegar aos 40 anos de contribuição, porque trabalha num setor ferrado, calor terrível. Ou seja, setor insalubre. Nós tivemos um trabalhador lá, o Jefferson deparou, nós tivemos um problema, um trabalhador que veio de uma empresa pequena lá, que ele estava com pó, trabalhava com jateamento, com pó no pulmão, e deu câncer no pulmão devido ao serviço. Então, quer dizer, tem vários setores insalubres, em todas as fábricas da nossa base, que ela oferece risco tremendo. Então, quer dizer, por que ele aposenta com 25 anos hoje? Porque ele está exposto à área insalubre que traz agressividade à saúde dele. Isso acaba. Quer dizer, o trabalhador, ele vai morrer, Você imagina, chegou o trabalhador lá que não estava nem em idade para se aposentar de tempo de contribuição de 25 anos e com uma doença grave, entendeu, no pulmão, por causa de estar exposto ao serviço insalubre. Então isso aí acaba. Tem outro jovem aqui. Outro fato é que os aposentados se aposentam aos 62 anos. Contra uma elite de cerca de 20% que se aposenta aos 50 anos de idade. Isso. Essa é a elite de servidores. Não é só servidores, É sim, Nilda, porque, na verdade, a responsabilidade, talvez, aquilo que é vendido, de que a Previdência seria quebrada, o grande gasto não é o do seletista, não é o do empresário, não é do pequeno empresário, não é aquele da iniciativa privada. Mas o que mais dá despesa para a Previdência, em termos de saída, assim, de benefícios, é o funcionalismo público, que são os altos salários, são dos servidores públicos efetivos. Então, realmente, é uma categoria que eu não vou dizer que é uma categoria privilegiada. Elite. Porque, por mérito, ele fez um concurso e ele está lá. É mérito dele. Agora, o sistema do serviço público para esse servidor público realmente tem desvios. Tem altos salários. A produtividade, às vezes, é baixa, não tem controle de horário, né?
Mas, assim, nós não podemos também jogar toda a conta no trabalhador comum da CLT que só vai aposentar com um salário mínimo, né? Isso também não é verdadeiro. Nós vamos ter que correr um pouquinho. O outro jovem, eu não aguento mais esse estado inchado. Eu quero empreender. Sou a favor do liberalismo, pois dele é a riqueza. Fora que eles estão fugindo das questões principais. Acho que estão puxando a orelha suas aí. Não, eu acho que aqui a gente reflete, nós dos sindicatos metalúrgicos... E ele ainda está dizendo o seguinte, tipo assim, eu estou levantando a bola para vocês chutarem. Ele queria que tivesse alguém aqui que fosse inteiramente a favor da reforma. Eu posso até pensar, né? De fazer alguma coisa difícil, assim. É difícil hoje você achar alguém que realmente seja inteiramente, em todo o conteúdo, a favor dessa reforma. Sequer o Bolsonaro é a favor. Nem o governo dele está conseguindo. Paulo Guedes teve um período de transição para convencer o governo, não só sobre a proposta dele, mas para convencer o governo para entrar numa empreitada para defender essa reforma no parlamento. Essa reforma é do setor especulativo e tem como Bolsonaro o carro-chefe para defender. Tanto é assim que os parlamentares do governo estão tendo dificuldade no parlamento para defender a reforma. Nós, dos sindicatos metalúrgicos, nós defendemos e expressamos os interesses de um setor que trabalha muito, sobretudo um setor que trabalha em período de insalubridade e que vai ser não só prejudicado com uma reforma, mas vai retirar direitos históricos desses trabalhadores. Um setor que trabalha muito e ganha pouco. Eu acabei de dizer aqui no início do programa, o setor metalúrgico da nossa categoria, 80% vai perder o abono do PIS, a aposentadoria especial vai acabar completamente, aumenta a exploração diretamente e é uma reforma que vai beneficiar também o investimento e, melhor, a exploração do setor privado sobre esses trabalhadores. Porque mesmo esses trabalhadores, quando morrerem, as suas esposas terão que receber quase metade da pensão. Ô Jefferson, agora eu vi um ponto muito importante nesse jovem aqui, porque ele quer ser empreendedor. Ele não quer ser mais empregado. Opa! E é uma realidade boa que o país tem que abraçar. Eu também parti para esse lado, viu, querido? Sou uma empreendedora. Vamos aqui... Você imaginou se os recursos disponibilizados para o setor produtivo, pequeno e microempresário, fossem os mesmos disponibilizados para os grandes bancos especuladores internacionais? Nós teríamos uma parte importante dos empregadores, que são os pequenos empresários, fazendo recursos e contratando e fazendo riqueza. Só que é exatamente o contrário. O recurso público hoje é completamente disposto a juros menores para os bancos e grandes empresários. É o que o doutor acabou de falar agora há pouco. Quantos bilhões foi liberado agora do governo para os 3 bancos principais do Brasil? Você é empreendedora, foi liberado alguma parte para você? Não, estou aqui aguardando também. Olha aqui, quer dizer que, olha, fala o Roberto Luiz está falando, fala do Eduardo Moreira, mas o economista renomado Pedro Fernandes Deri e Carlos Góes são a favor. Inclusive, acesse o Guia da Previdência para não economistas. E aí, doutor? Não, mas os economistas da Unicamp também são todos contrários. Eu posso citar aqui uma lista de 15 economistas, inclusive todos premiados internacionalmente. Se você pegar o currículo do Eduardo aí, ele foi eleito, né, uma das 3 melhores mentes econômicas mais brilhantes do mundo nos últimos anos, né? E eu estou dizendo de ciência. Pessoas que fizeram teses de mestrado e doutorado à luz da ciência, à luz da técnica, sem paixões políticas, né, sem paixões partidárias, sem o viés partidário, comprovaram à luz da ciência de que a Previdência não é quebrada. Agora, é só buscar também a Anfip. A Anfip é um órgão do governo, Nilda. É um órgão de servidores do governo. Então tá aí, a Anfip, né? E, tecnicamente, eles demonstram que a Previdência não é quebrada. Agora, ô Nilda, só voltando aqui ao debate anterior, a pergunta aí do nosso jovem, e bacana que eles estão participando. Nossa, maravilha, estou amando ter vocês aqui comigo. Isso é cidadania, isso é muito bom, né? Eles estão me xingando, mas não tem problema. Mas olhem só, ele quer empreender, mas a Previdência não tem essa culpa.
Ora, isso é o setor de gestão do Estado, que tem que baixar a carga tributária, tem que dar incentivos fiscais, tem que dar qualidade na educação, tem que abrir um mercado para importar, para exportar. Isso são uma série de outros elementos. A gente não pode colocar tudo no colo, né, da Previdência. Olha aqui, doutor, eu vou ler aqui para a gente encerrar. É claro, depois a gente volta, tá? Doutor, o senhor falou da mulher da periferia, né? A mulher da periferia do Nordeste nem sequer tem um trabalho formal. Não faz diferença para essa pessoa. Ela já vende pano, bombom, doce, até não aguentar mais andar. E isso a gente não pode comemorar, né? Porque se ela está na informalidade, ela está fora da proteção. E Previdência é proteção social. Como eu disse aqui, e os colegas também disseram no início, Nilda, nós não somos contrários à reforma. Nós somos contrários da maneira como ela está sendo apresentada. O que precisa de ajustes, obviamente que ela precisa, mas precisa de ajustes para melhorar, para equilibrar o acesso e também as suas contas. Disseram uma coisa que é verdade, tem que se criar emprego, mas o Estado não tem como oferecer nenhuma garantia para investidores de que haverá retorno. O empresário aqui dentro vai enfrentar muitas barreiras que o Estado impõe. Abrir uma empresa no Brasil é punitivo. O outro jovem. Empresários não são exploradores. Sem empresa privada, geralmente, acho que ele escreveu erradinho aqui. Sem empresa privada não gera, né, a riqueza, já que o Estado não gera essa riqueza alguma. Princípio básico da economia de Adam Smith. Isso mesmo, é um pensador famoso. O grande problema é que a mão invisível do Smith não estabelecia, de forma contemporânea hoje, a ajuda exorbitante do Estado. A mão invisível do mercado, de Adam Smith, não previu de que o Estado contemporâneo hoje, ele dá isenções fiscais e ajuda através de recursos disponibilizados com juros baixíssimos, que essas empresas, explorando os trabalhadores com salários baixos, mandam para suas matrizes que bancam, por exemplo, o sonho americano. A GM de São José dos Campos fez agora uma ameaça aos sindicatos metalúrgicos de fechar sua planta se o sindicato não aprovasse o banco de horas, não acabasse com a estabilidade de trabalhadores acidentados na sua planta, não reduzisse em 30% o piso salarial e não incluísse o banco de horas e outras flexibilizações para gerar um lucro de 70% a mais do lucro que ela tinha em 2017. O que aconteceu? O sindicato teve que assinar o acordo, ela vai aumentar o seu lucro e 68% do seu lucro líquido vai para os Estados Unidos, nada fica aqui. Uma parte desse lucro é estímulo de dinheiro público, através de isenções diretas de impostos, como ISS e ICMS, e disponibilização de juros do BNDES a juros baixíssimos. Então, o que nós estamos dizendo é que hoje parte dessas empresas que exploram os trabalhadores com salários baixíssimos são estimuladas por dinheiro e capital público do BNDES e do Estado. Esse dinheiro não fica aqui, infelizmente. Vou ter que encerrar, mas antes aqui eu vou ter que ler aqui o Roberto Luiz. Cadê a Adão de Rezende para vir aqui? Ele está falando assim, então vocês são contra o corporativismo? Excelente. Já podem ser considerados liberais. Hoje as pessoas ficam nesse discurso, né, liberal, não liberal, mas esquece que a Previdência é social. E quando a gente fala que Previdência é social, ô Nilda, a gente está falando de dignidade, né? Dignidade da pessoa. Isso é valor, isso é conquista. Será que a gente vai retroceder? Um último elemento aqui, Nilda. A Constituição atual, ela fez justiça para o trabalhador rural. Porque se pegarmos a Constituição atual de 88, a famosa Constituição Cidadã, e se pegarmos ela para trás, o período antes dela, o trabalhador rural, apenas o homem, que era o arrimo de família, ele tinha direito a se aposentar e meio salário mínimo. Então nós, da cidade, tínhamos uma dívida histórica com o povo do campo. Verdade, doutor, verdade. E a Constituição de 88, ela corrigiu isso historicamente, né, dando dignidade para esse trabalhador. E agora parece que com a proposta nós estamos recuando. Esse trabalhador do campo vai ter que aposentar com uma idade maior
e vai ter que contribuir. Então a gente está retrocedendo ao invés de avançar. Bom, ô Lucas, para fechar mesmo, Lucas, não vai dar tempo, querido. O Estado, controlando a economia, gera um crescimento falso. Lá na frente, ele paga o preço. E bem mais caro, devo dizer. O livre mercado é algo que não pode ser desafiado. O jovem de 20 anos. Gente, muito, muito obrigada. Nem sei o que eu falo para vocês, adorei. Nilda, esse debate é importante. Eu quero agradecer em nome do Sindicato Metalúrgico aqui o espaço, né? Agradecer esse bate-papo, esse debate, porque envolve as pessoas através da internet. Eu acho que é um debate e isso é muito positivo para a gente poder amadurecer, esclarecer e tirar nossas dúvidas. Eu quero também aproveitar aqui o espaço e fazer um convite. Nós estamos preparando um ato público até para fomentar esse debate. Também quem for a favor, quem for contra, está na Praça Central, aqui no centro da cidade, no dia 1º de maio, às 10 horas da manhã, no Calçadão. Nós vamos estar fazendo um ato lá, colocando o nosso ponto de vista, e também vai estar aberto para as pessoas que são a favor da reforma, para ir lá, para estar conversando com a gente e estar, naturalmente, participando desse debate que a gente vai estar fazendo lá no Calçadão, que é no dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, né? E que a gente vai estar fazendo esse debate, a CSP com Lúcia, que é a nossa central, o Sindicato Metalúrgico, que é a nossa federação, nós vamos estar fazendo essa atuação, inclusive, com outras entidades, outros sindicatos aqui da nossa cidade. Ok, Jefferson. Eu queria agradecer, Nilda, e deixar mais um conceito muito rápido, dizer o seguinte: nós não podemos deixar de que mudem o conceito de assistência social, da Previdência Social. A todos, sobre aqueles que contribuem, esse conceito, onde na velhice todos vão se aposentar e ter uma vida digna, não pode dar espaço pela Previdência de capitalização, jogando os trabalhadores ao léu, a própria sorte de economizar uma grana e depois sobreviver com aquilo que ele conseguiu juntar. O Estado brasileiro não pode servir aos objetivos dos especuladores internacionais. Tem que servir ao bem-estar do povo, por isso a defesa é intransigente da Previdência e assistência social para todos os brasileiros. Obrigado. E olha que não deu nem tempo da gente falar da Grécia, mas na próxima a gente fala. Doutor Sérgio Salvador, muito obrigado. Obrigado, doutor. Viu, Nilda? Parabéns mais uma vez por essa iniciativa. Obrigado pelos participantes que enviaram aqui várias perguntas. Esse debate, ele é muito importante, necessário. Afinal, democracia é isso. É isso. Democracia são pontos de vistas diferentes, mas são pontos de vistas, né? E eu encerro aqui trazendo uma frase de um pensador antigo, né? Que diz que o tempo é o senhor da razão. Verdade. Ih, como é? Adão de Rezende, boa tarde, querido. Boa tarde, Nilda, tudo bem? Tudo bem. Beleza. Estava ouvindo um programa muito bom, viu? Ah, legal. Esse aqui rende, né? Adão. Um abraço, Carlinhos, um abraço a todos aí. Surpresa que a juventude estava aqui com a gente fica muito feliz. Quem é a bola da vez hoje no seu programa? Hoje a bola da vez é o Adilson, comandante da Guarda Municipal. Oba, adoro. Bom programa para você. Nilda. Gente, então continue ligado que o Adão tá chegando aí. Mais uma vez, um beijo para todos vocês. Olha, meus internautas queridos, moçada, que bom que vocês estão ligados no programa. Precisa só aprofundar mais um pouquinho para poder enxergar o buraquinho que ainda tem lá embaixo, tá bom? Mas eu agradeço muito a participação de todos vocês. Um beijo com muito carinho. Amanhã, a partir das 15 horas, tem mais Nilda e você. Beijão, tchau, tchau.